Olá, meus amores. Eu sou a professora Francineide e hoje eu vou ajudar na resolução da página 6 e 7 do livro de História A Conquista do Quarto Ano, tá? Lembrando que esse livro não é consumível, ou seja, vocês vão ler e vão responder no caderno, tá certo? Agora bem organizado. Coloca o título, coloca a página 6 e 7, tá? Coloca a resposta dos... Aí você bota primeiro o quesito, depois o segundo quesito, tá? Tem que ficar tudo organizado no seu caderno, para que depois você possa compreender e poder estudar para as provas, não é? Temos aqui o que sabemos. Primeiro, diagrama invertido. Crie as dicas que deram origem ao diagrama a seguir. Nesse diagrama tá as respostas e está pedindo as perguntas. Que dicas são usadas para se chegar nessa resposta? Por exemplo, a letrinha A tem mineração, tá? E o que é mineração? Aí você vai para a pergunta, vai para a dica, não é? Mineração, a letrinha A, mineração. Atividade voltada à extração de minerais, a exemplo do ouro e da prata. Essa atividade está na origem da cidade de Ouro Preto. Depois nós temos B, portugueses. A dica para portugueses: povo chegado às terras onde hoje é o Brasil em 1500. Foram os portugueses que chegaram às nossas terras brasileiras em 1500. Na letrinha C temos nordestinos. Nordestinos, habitantes da região Nordeste, somos nós aqui, tá? De Pernambuco. Migrantes que contribuíram na formação cultural da cidade de São Paulo. Os nordestinos saíram aqui do Nordeste e foram para a cidade de São Paulo em busca de trabalho. Letrinha D, cidade. Cidade, parte urbana de um município. Nós sabemos que cada município tem a parte urbana e tem a parte rural. A cidade faz parte da área urbana do município. Letrinha E, africanos. Africanos, povos trazidos pelos portugueses para trabalharem como escravizados. Na letrinha F, indígenas. Para indígena, nós temos a dica: povos que habitavam o território brasileiro antes da chegada dos portugueses. Antes dos portugueses chegarem aqui ao Brasil em 1500, o nosso país já era habitado pelos índios, tá? G, campo. Campo, nós temos parte rural de um município. A parte urbana é a cidade e a parte rural é o campo. Letrinha H, região. Região, porção da superfície terrestre com características próprias que a diferencia das outras. E temos aqui também na letrinha I, Salvador. Salvador nós temos primeira capital do Brasil, que agora é a capital da Bahia, tá? Salvador fica lá na Bahia, capital da Bahia, tá certo? E aqui tem minha palavra-chave que é município, ok? Segundo, observe as fontes com atenção. Fonte 1. A arte Kuciuá é um sistema de representação gráfico próprio dos povos indígenas Wayampi, do Amapá, que sintetiza seu modo particular de conhecer, conceber e agir sobre o universo. Como patrimônio, a arte Kuciuá, pintura corporal e arte gráfica Wayampi foi inscrita no livro de registro das formas de expressão em 2002. Fonte 2. Wayampi. Facsímile da capa do livro Wayampi, Somos Todos Iguais, de Vanessa Alexandre. A. Qual o assunto da fonte 1? Essa fonte aqui, ó, da arte Kuciuá. O assunto é a arte Kuciuá, sistema de representação gráfica dos povos indígenas Wayampi. B. O que vemos na fonte 2? Essa fonte aqui, ó. Vemos a capa de um livro intitulado Wayampi, que contém a imagem de uma mulher indígena com o corpo pintado. Ela carrega uma criança.
C. Que tipo de patrimônio é descrito na fonte 1? Nessa fonte 1 aqui, qual é o patrimônio descrito? É o patrimônio imaterial, que é a pintura corporal e a arte gráfica, o IMP. Então, resposta: patrimônio imaterial. Letrinha D. A fonte 2 nega ou complementa a fonte 1? Explique. Essa fonte 2 nega ou é o complemento da fonte 1? A fonte 2 complementa a fonte 1, pois é uma representação da arte Kusiwa, patrimônio imaterial dos povos Wayampi, assunto da fonte 1. Qual é a importância da valorização e a proteção da cultura indígena? A proteção e a valorização da expressão indígenas ajudam a fortalecer a autoestima e a identidade desses grupos humanos e garante a eles o direito à memória. 3. O que são lugares de memória? Cite 2 exemplos. Lugares de memória são lugares que guardam a memória e a história dos moradores de um lugar. Por exemplo, ruas, praças, bibliotecas e museus são importantes lugares de memória. Se você conversar com pessoas mais velhas, eles vão olhar para determinado local da sua cidade, da sua rua, da praça e vão contar muitas experiências que vivenciaram ali, né? Então, isso são lugares de memória. 4. O que é um espaço público? Dê um exemplo de espaço público do lugar onde você vive. Espaço público é um lugar pertencente a todos nós e administrado pelo governo. Exemplo possíveis: rua, quadra, avenida, praça, parque, praia, escola, etc. 5. Leia o texto com atenção. Pedro gostava de seus avós e correu para um abraço cheio de saudades. Na sala da casa havia várias fotos antigas e o vô Lorival falava de cada uma delas. Na fazenda do vô Lorival, todos dormem cedo e acordam cedo. Pedro acordou com os primeiros raios de sol para acompanhar seu avô na ordenha da vaca. Ordenhar é extrair o leite. Texto de Henrique Didimo. As fotografias expostas na sala do vô Lorival ajudam a contar uma história qual? Sim, as fotos expostas na sala do vô Lorival ajudam a contar a história da família dele. B. Como será que é feita a ordenha na fazenda do vô Lorival? Provavelmente, a ordenha na fazenda do vô Lorival é feita de forma manual, né? Tirar leite da vaca com as mãos. C. Hoje em dia, em muitas propriedades rurais, a ordenha é feita de um modo diferente daquele feito na fazenda do vô Lorival. Por quê? Por conta do desenvolvimento da tecnologia. Em muitas propriedades rurais, a ordenha é feita com auxílio de máquinas. O modo de vida descrito no texto continua existindo apesar do desenvolvimento da tecnologia? Sim, apesar do desenvolvimento da tecnologia, os modos de viver coexistem, tá? Existem pessoas que vivem sem a tecnologia. Letrinha E. O modo de vida descrito no texto é parecido com o seu? Explique. Essa aqui é uma resposta pessoal, tá? Esse modo de vida aqui de Pedro, na casa do avô dele, é parecido com o seu modo de vida? Aí você vai dizer que sim e por quê, tá? Ou não. 6. Leia o texto com atenção. Quando eu era pequeno, eu sentava no degrau da loja para ver o homem que vinha acender o lampião de gás. Ele vinha com uma vara que tinha um isqueiro na ponta e com uma chave para abrir a caixinha. Puxava uma cordinha e acendia o lampião. Ele vinha sempre ao anoitecer e, de manhã cedo, apagar, mas eu não assistia. Estava dormindo. Risos. Memórias da Rua Augusta. Letrinha A. Que profissão é citada no texto? O texto cita a profissão de acendedor de lampião. Letrinha B. Essa profissão continua existindo no presente, por quê? Essa profissão não existe mais. O trabalho do acendedor de lampião deixou de existir devido à eletricidade e ao desenvolvimento da tecnologia. Hoje, as luzes das ruas e avenidas são acesas automaticamente por meio de sensores que detectam a diminuição ou aumento da luz natural. Isso acontece com os postes, né? 7. Com o desenvolvimento acelerado da tecnologia, algumas profissões deixaram de existir e surgiram novas profissões. Cite 2 exemplos. Novas profissões que surgiram: o influenciador digital, o game design, né?
e o cyberatleta, etc. Novas profissões são relacionadas à tecnologia, né? Internet. Inclusive, tem pessoas que trabalham em casa através da internet.